Questão 9, uma questão difícil, pessoal, que coloca aí alguns peguinhas, né? Então, vamos analisar cada item individualmente. Após regular investigação, a Polícia Civil do Estado Alfa colheu indícios de autoria que foi atribuída a João e a prova da materialidade de determinado crime cuja persecução penal somente se iniciava mediante ação penal pública. Nesse caso, considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que vamos então analisar cada item individualmente. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, a ação, o ajuizamento da ação penal pública é uma das funções institucionais do Ministério Público que estão previstas lá no artigo 129 da Constituição. Então, você tem que saber o artigo 129 da Constituição. O 129.1, que é justamente isso, o MP é titular da ação penal pública, é uma das funções institucionais que mais cai em prova de concurso. Então, você tem que saber de cor e salteado. Beleza, pessoal? Essas funções institucionais do Ministério Público, elas vêm como uma forma de atuação para que o Ministério Público ele consiga se desincumbir do que está lá no artigo 127 da Constituição. Lembra que lá no artigo 127 da Constituição, ele preconiza que o Ministério Público é instituição permanente, e aí ele vem falando que é essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para que o Ministério Público consiga se desincumbir dessa defesa, ele precisa de instrumentos de atuação, que são justamente esses que estão previstos no artigo 129. E aí a gente volta para a letra A. O ajuizamento da ação é de iniciativa privativa do Ministério Público, qualquer que seja a pena cominada. Verdadeira, ajuizamento de ação penal pública é de iniciativa privativa do Ministério Público e aqui não há falar em pena, tanto faz a pena. Porque a função, isso é uma função institucional do Ministério Público, ajuizar ação penal pública. Pessoal, inclusive, essa função institucional, ela demonstra que nós, Brasil, a Constituição Federal de 88, adotou o sistema acusatório ao dar ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Algumas questões atrás, eu disse aqui para vocês que já houve hipóteses em que o juiz ele poderia de ofício começar um processo. Hoje em dia não é mais possível. Isso se chamava de processo judicialiforme. Em duas situações era possível, hoje em dia não é mais possível. Porque ao juiz cabe, em regra, julgar, ao promotor oferecer denúncia, aí temos o advogado que vai defender a parte, cada um, ado a ado, cada um no seu quadrado. Vocês lembram dessa música, gente? Que louco? Acho que não, né? Cada um com suas funções. Isso é o sistema acusatório e cabe ao Ministério Público oferecer ação penal pública, tá? Vamos lá, letra B. Em se tratando de infração penal cuja pena combinada seja inferior a 5 anos de reclusão, a ação penal é iniciada pelo juiz de direito. Nada a ver, a gente acabou de falar que a ação penal pública é de titularidade do MP, sempre independentemente da pena. Ok, pessoal? Letra C. Em se tratando de infração penal cuja pena combinada seja inferior a 10 anos, mais uma vez ele trabalhando com pena só para confundir os concorrentes, né? Inferior a 10 anos de reclusão, a ação penal é iniciada pela autoridade policial. Mais uma vez, totalmente errado. Aí ele só mudou o juiz para a autoridade policial, nenhum nem outro, porque é função institucional do Ministério Público oferecer ação penal pública, ok? Letra D, o Procurador-Geral de Justiça do Estado Alfa, caso acolha os termos da investigação, ajuizará a ação penal, indicando o membro da instituição que praticará os demais atos. Gente, falso, falsíssimo. Aqui eu vou lembrar, fazer uma revisão com vocês da Lei Complementar 75. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, no caso aqui, chefe do Ministério Público Estadual. A carreira do Ministério Público Estadual é muito parecida com a carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, eu vou trazer o MPDFT como uma carreira análoga só para a gente resolver essa questão aqui, tá? Bom,
O chefe do MPDFT também é o Procurador-Geral de Justiça, certo? Os membros que compõem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, lá no nível inicial é o promotor de justiça adjunto. Eu, por exemplo, sou promotora de justiça adjunta. Desde 2017 na instituição, ainda sou promotora de justiça adjunta. Nível intermediário, promotor de justiça. E o último nível, procurador de justiça. Promotores de justiça adjuntos oficiam uma primeira instância, oficiam junto aos juízes de direito, ok? E é justamente aqui, gente, que nós oferecemos as denúncias. Se o indivíduo que está sendo denunciado, ele não detém foro prerrogativa de função, é aqui, perante o juiz de primeira instância, que vai ser processada aquela ação penal, tá? Deixa eu só concluir. Promotores de justiça, segundo nível intermediário, também oficiam perante aos juízes de primeira instância, diferentemente dos procuradores de justiça que vão oficiar no tribunal, nas varas da justiça, no Tribunal de Justiça, tá? E nas câmaras de coordenação e revisão. Então, o próprio chefe da instituição, Procurador-Geral de Justiça, bem como os procuradores de justiça, eles só irão atuar oferecendo ação penal pública em face de uma pessoa quando essa pessoa detiver foro prerrogativa de função, que tenha que ser julgado no tribunal. Compreenderam, pessoal? Ok? Dá uma olhadinha no PDF, lá tá bem ilustrado para que você faça a revisão dessa parte da matéria. Letra E. O processo penal em desfavor de João se inicia com recebimento da investigação pelo Poder Judiciário, cabendo ao MP conduzir a acusação a partir de então, a partir do recebimento? Não, né, gente? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, só para fazer uma revisão aqui de processo penal. O CPP preconiza o quê? Que a persecução, ela se divide em duas fases. A fase inquisitorial e a fase processual. A fase inquisitorial é a fase policial, tá? Inquérito policial. A fase processual é o processo. E o processo começa quando, de acordo com o CPP? Começa com o recebimento da denúncia. Ué, Thais, então não tá certo? Tá falando que cabendo ao MP conduzir a acusação a partir de então? Com o recebimento? Não, sabe por quê? Porque o Ministério Público, ele vai oferecer. O Ministério Público, ele entra em cena antes do início da fase processual, porque ele tem que oferecer a peça penal acusatória, a denúncia, não é mesmo? Então, ele entra em cena antes do início do processo. Por isso, então, que essa alternativa está errada, o gabarito é letra A.